Saudações a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a esta primeira edição do programa Turbilhão da Sociedade. Este programa que visa analisar assuntos relacionados com a política nacional. Aqui, nesta primeira edição, vamos falar sobre perspectivas eleitorais. Deste, convidamos dois políticos, do MPLA, que é Adélio do Sambo, que nesse momento ainda não se faz presente aos nossos estudos, e também o Dr. Domingos Epalanga, que é da UNITA, na qual eu vou aproveitar já a oportunidade para cumprimentá-lo. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo à TV Mayombe, exatamente na primeira edição do Turbilhão da Sociedade. Muito obrigado, caro Jubileu, primeiro pelo convite que nos formulou para estarmos aqui e partilharmos, portanto, um pouco de nós com este importante projeto que conceberam e está na sua primeira edição, e, portanto, um projeto que auguramos que tenha efetiva continuidade. E pronto, portanto, sentimos efetivamente honrados e pretendemos, estarmos à altura da expectativa dos telespectadores desta jovem televisão que está-se a fazer grande, portanto, na medida em que o tempo vai passar. Angola é independente desde 1975, por conseguinte adotou o sistema multipartidário em 1991, tendo realizado as primeiras eleições em 92. Depois, houve uma paralisação de 10 anos. Depois de 10 anos, Angola realizou as eleições em 2008. Daí para frente, o processo tem sido regular. Assim sendo, a nossa pergunta é a seguinte: que país temos hoje na materialização do pleito eleitoral? O processo eleitoral no nosso país começa em rigor em 1980, portanto, entre 1980 e 1986, ainda num regime monolítico, caracterizado pelo monopartidarismo que o MPLA impôs depois das confusões que perpetrou em Alvor. Portanto, ocorreram eleições realizadas e organizadas pelo MPLA. Parece que os resultados não foram muito conforme os intentos, portanto, do MPLA, na altura partido único. Bom, estas, do ponto de vista do rigor que se impõe para a história do nosso processo político-eleitoral, é importante que sejam anotadas. Mas as segundas eleições, que comumente consideram-se as primeiras, que do ponto de vista do rigor científico poderíamos caracterizá-las como as segundas eleições multipartidárias, sendo que as primeiras foram aquelas que citamos, portanto foram monopartidárias, foi o MPLA concorrer com o próprio MPLA, não é verdade? Parece que o MPLA foi derrotado pelo próprio MPLA, daí terem quebrado os ciclos eleitorais que tinham já começado em 1980 e depois em 1986. Portanto, deram-se então, através, ao fruto dos acordos de paz de Bicesse, as primeiras eleições no nosso país, aonde também foi inconclusivo. Por quê? Porque tivemos a primeira volta das eleições, havia toda a necessidade de partirmos para a segunda volta das eleições e por conta do conflito armado que eclodiu, portanto, naquele período o país não concluiu o seu processo. Daí discorrerem-se um período de conflito de 92 a 2002 e fomos retomando os ciclos eleitorais com, portanto, as eleições de 2008, elas foram apenas legislativas, não foram gerais, significa que o MPLA tinha algum receio de colocar o presidente Eduardo dos Santos a platear com o então presidente da UNITA, Dr. Isaías Henrique Ngola Samakuva, o mesmo medo que, na sua forma de ver, norteou, portanto, o seio do MPLA em 1992. Por quê? Porque a segunda volta teria de colocar os candidatos mais votados na primeira volta. Significa que o ex-presidente do MPLA, Eduardo dos Santos, tinha de
ter como adversário político direto, num pleito único, o Dr. Jonas Bilheiro Savimbi. Como devem calcular, o Dr. Savimbi, do ponto de vista da sua estrutura político-intelectual, está a milhas, um bocadinho mais à frente do que Eduardo dos Santos. Portanto, um político relativamente tímido e muito reservado. Em 2008, como estava a dizer, tivemos então as segundas eleições, ou terceira, se quisermos, mas elas foram apenas legislativas. O objetivo era, na perspectiva do MPLA, quiseram apenas ter um pleito eleitoral que fosse apenas eleger os deputados, não presidentes da República. Significa que, ainda que o MPLA perdesse as eleições de 2008, o MPLA continuaria governo porque o presidente continuava a ser do MPLA. E fomos com o mesmo cenário, mais ou menos, para 2012. 2012 marcou já, diferente de 2008, as primeiras eleições gerais conclusivas. Portanto, por quê? Porque estas eleições assentaram já na Constituição da República de Angola, aprovada em 2010, que previam eleições gerais que deviam começar naquele período, 2 anos, portanto, depois, 2002 a 2012. Deste ciclo, partimos então para 2017, portanto, que tivemos as segundas eleições gerais. Dizer aqui que, infelizmente, as eleições em Angola, na nossa forma de ver e por conta dos dados e elementos que a gente foi colhendo, mas também por conta da nossa participação ao longo desses processos todos, elas não foram justas, elas não foram livres, elas não foram transparentes, na medida em que estavam deslocadas dos marcos essenciais que devem, portanto, nortear a condução, a gestão de um processo eleitoral verdadeiramente democrático, republicano e que atenda efetivamente às aspirações, às intenções e à vontade do soberano povo angolano. Auguramos que 2022, portanto, Angola tenha ou venha conhecer efetivamente eleições livres, justas e transparentes. Auguramos que as eleições de 2022 venham a atender efetivamente à vontade do povo angolano e que quem ganhar, que ganhe mesmo, e quem perder, que tenha a hombridade de aceitar os resultados eleitorais para que o país experimente efetivamente pela primeira vez ciclos eleitorais normais, porque estamos a partir para o 5º ciclo eleitoral e trazemos já experiências dos outros ciclos eleitorais, temos tudo para corrigirmos os vícios em termos de gestão, de preparação, de procedimento e manuseamento, portanto, de eleições. Portanto, trazemos uma grande experiência e era bom que usássemos de forma positiva, de forma que, portanto, esta experiência venha acrescentar valor neste pleito que queremos que marque efetivamente a consolidação do processo democrático e dos ciclos eleitorais no nosso país. O que tem falhado sempre para que essas eleições sejam transparentes? Na nossa forma de ver, nós pensamos que falta primeiro a maturação das instituições ligadas à gestão do processo eleitoral em Angola. Nós não temos um tribunal eleitoral, nós temos um tribunal constitucional que vai assumindo nos períodos eleitorais, portanto, vestes de tribunal eleitoral. Portanto, nós não temos um tribunal eleitoral, já devíamos ter tido.
Nós temos, portanto, uma máquina ou um aparelho burocrático ou administrativo refém do titular do Poder Executivo. Como sabeis, o titular do Poder Executivo é presidente de um partido político concorrente e assume-se institucionalmente como o árbitro deste processo, na medida em que ele, o candidato, o concorrente que indica o Presidente do Tribunal Constitucional, que depois terá a incumbência de validar os resultados eleitorais, é ele que indica o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, o órgão que gere, portanto, todo o processo eleitoral, ele que indica o Presidente, portanto, do Ministério da Administração do Território, um player que trata do manuseio das bases de dados dos cidadãos maiores, no fundo, aqueles habilitados a votar. Nós temos um presidente da República, um titular de um importante órgão, presidente de um partido concorrente e ele mesmo concorrente do mesmo partido, que vai instrumentalizando importantes instituições, mormente a comunicação social pública, portanto, orienta o banir de vozes oponentes ao seu governo no espaço público. Um exemplo muito claro é o que está-se a viver hoje. A televisão pública de Angola nunca concedeu 10 ou 5 minutinhos ao líder do maior partido na oposição, passados mais de 2 anos desde que foi eleito a presidente. Antes, pelo contrário, criam programas específicos para ataques à oposição. Para lá do sequestro e do mau uso da imprensa pública, num desrespeito total ao Estado de Direito, ao Estado Democrático e às instituições que deviam assumir uma postura republicana, o Presidente da República vai mais longe, na medida em que sequestra, inclusive, o aparelho da segurança do Estado para infiltrarem-se nas ações dos partidos políticos oponentes ao partido que governa Angola, mormente a UNITA, e criarem, portanto, instabilidades internas, desde atos de corrupção política ou eleitoral, desde questões que têm a ver com furtos de documentos importantes, sabotagens, invasão às sedes. A sede provincial da UNITA em Luanda foi invadida 2 vezes. Portanto, e como sabem, nós tínhamos infiltrado pelo MPLA e os serviços de segurança, portanto, um indivíduo que ficou muito conhecido, cujo nome não preciso dizer, tanto é público. Pode adiantar-te. Portanto, estou a falar da história dos cauíques e companhias, portanto. E prontos, portanto, há este conjunto de elementos que são completamente desnecessários para um Estado formalmente democrático e que quer partir para uma praticidade democrática. Mas também são atos que parecem pequenos, mas que vão lesando a vontade do povo, vão lesando aquela Angola que a gente quer melhor para amanhã e, sobretudo, vão beliscando, portanto, a normalização democrática no nosso país.